Perguntas Pentecostais. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo pastor José Apolônio e publicado no jornal Mensageiro da Paz em setembro de 1982. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O livro Perguntas Pentecostais, escrito pelo pastor José Apolônio, aborda uma série de pontos doutrinários, sempre baseados na manifestação do Espírito Santo à luz da Palavra de Deus. 800 anos antes do nascimento de Cristo, Deus falou de Pentecoste através do profeta Joel. Embora não usasse essa palavra, a linguagem empregada pelo profeta é perfeitamente pentecostal. Derramarei o meu espírito, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28 e 29. Todos sabemos que, em sentido figurado, Pentecoste significa manifestação do Espírito Santo. Se Joel tivesse vivido em nossos dias, usaria essa mesma linguagem comum aos pentecostais. Causa-nos tristeza ver em nossos dias a maioria dos cristãos rejeitar as manifestações reais e positivas do Espírito Santo e comentarem contra elas. Uma pergunta somente será considerada pentecostal se em verdade houver sido motivada pela ação do Espírito Santo, tanto em sentido objetivo como subjetivo, não importando quem a tenha feito. O importante é saber se a pergunta foi motivada, mesmo que indiretamente, pelo Espírito Santo, visando a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Primeira pergunta: que quer isto dizer? Atos 2 e 12. Esta foi a primeira pergunta pentecostal neotestamentária após o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Judeus e prosélitos de várias nações estavam em Jerusalém para assistir à grande festa tradicional, ou Pentecoste. Cada um levava o seu molho para apresentar ao Senhor. Havia um aspecto diferente na cidade, a qual assistiria, uma vez mais, à Páscoa dos judeus. Certamente entoava-se em Jerusalém o Salmo 122, tão nosso conhecido. No cenáculo, na residência dos apóstolos, quase 120 discípulos, Atos 1 e 15, inclusive a mãe do Senhor Jesus, oravam pedindo o cumprimento da palavra que o Senhor lhes fizera, Lucas 24 e 49, o batismo com o Espírito Santo. Oraram durante 9 dias e nada. 120 corações no mesmo ideal, aguardando a manifestação do poder de Deus para reabilitá-los a testemunhar com veemência e ousadia do Evangelho de Cristo. Precisamente às 9 horas da manhã, e de repente veio do céu a bênção prometida. Graças a Deus que o Pentecoste vem do céu. Todos começaram a falar noutras línguas, conforme lhes concedia o Espírito Santo. Era a chegada do Consolador, era o cumprimento da promessa. Surge aí a primeira pergunta pentecostal. Que quer dizer isto? O povo da cidade não suportou o barulhão e correu ao cenáculo. Uns com malícia, cheios de incredulidade, até que alguém emocionado perguntou: que quer dizer isso? O Senhor não deixa os seus confundidos, nem deixa pergunta sem resposta. Então Pedro levantou-se no meio da multidão e respondeu: isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Atos 2 e 17.
A resposta de Pedro à pergunta secular satisfaz aos corações sinceros, sedentos do Espírito Santo, enquanto aos zombadores deixa-os em confusão. Atualmente, uns afirmam que a bênção já passou. Outros dizem, talvez não seja para nós. Outros parecem crer que é apenas para as igrejas pentecostais. Mas Deus diz que é para todos, para toda a carne, todos os que não quer dizer todos a menos a ti. Não quer. Leitor amigo, prezado irmão, sabes que o Pentecoste é uma promessa de Jesus à sua igreja? Sabe que as línguas estranhas são o sinal evidente do batismo com o Espírito Santo? Que quer isto dizer? Isto é Pentecoste e batismo com o Espírito Santo. Que quer isto dizer? Isto é a vida no altar. É mundanismo expulso da igreja. É preparação para a vinda de Jesus. Em sua igreja já fizeram esta pergunta? Não? Na igreja onde o Pentecoste é derramado, onde o poder do Espírito Santo é manifestado, há sempre esta pergunta: que quer isto dizer? Que faremos, varões e irmãos? Atos 2:37. Não foi por acaso que Deus escolheu o dia do Pentecoste judaico para enviar o Espírito Santo, o Pentecoste da igreja, a fim de fazer manifesto o resultado da obra expiatória do sangue de Jesus. Pedro nunca falara em outra ocasião como falou sobre a unção do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Ouvindo eles isto, compungiram-se os seus corações. Quando o Espírito da graça está derramado, os corações é que se compungem e não o intelecto. Deixemos o Espírito operar. Que faremos, varões e irmãos? Esta é a segunda pergunta pentecostal que estamos focalizando. Foi feita também no dia do Pentecoste em Jerusalém. Creio eu pelas mesmas pessoas que fizeram a primeira. Ao ouvirem a mensagem poderosa pelo apóstolo Pedro, compungiram-se em seus corações, e foi justamente aí que surgiu a segunda pergunta pentecostal. Que faremos, varões e irmãos? O pecador convicto do pecado nunca sabe o que fazer, porque não é do homem saber isso. Paulo e mais tarde o carcereiro fizeram a mesma pergunta, Atos 9, 6, 16 e 30. Por que fizeram essa pergunta? Certamente porque viram e ouviram a manifestação do Espírito Santo ao ser derramado, Atos 2 e 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós vedes e ouvis. O que eles viram? Viram a manifestação exterior do Espírito Santo através daqueles que estavam cheios desse Espírito Santo. O que eles estavam ouvindo? Ouviam línguas estranhas, profecias e aquele barulho glorioso de aleluias promovido pelo poder de Deus. Com isto ficaram compungidos e perguntaram: que faremos, varões e irmãos? Sem corações compungidos não haverá confissão de pecado. Sem corações compungidos não haverá temor de Deus. Sem corações compungidos não haverá perguntas pentecostais. Que faremos? Sentiram os corações despedaçados. A resposta profética é: rasgai o vosso coração. Joel 2:13. O Espírito Santo é quem convence do pecado. João 16:8. Que faremos, varões e irmãos? O pecador, depois de sentir seu pecado e o coração compungido, não sabe o que fazer. O crente cheio do Espírito Santo é diferente. Ele sabe o que fazer. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo.
crê no Senhor Jesus e serás salvo. Atos 2, 38, 16, 31. O resultado de um sermão em que o pregador era somente um instrumento do Espírito Santo, a multidão no dia de Pentecoste era de quase 120 pessoas e ao findar o dia era de quase 3.000, Atos 2 e 41. Multidões estão sendo despertadas pelo poder de Deus e estão a perguntar: que faremos? Amigo, qual será a tua resposta a esta pergunta: que faremos? Nela há a expressão máxima de uma coisa, o reflexo de um efeito. Sabemos que não existe causa sem efeito, nem efeito sem causa. Qual foi a causa que promoveu este efeito? Já dissemos no início deste capítulo que eles viam e ouviam. Todas as vezes que o poder de Deus é derramado, há manifestações externas. Se não tivesse acontecido nada de sobrenatural na mensagem de Pedro, também não teria havido essa pergunta pentecostal. Irmão, como os pecadores se compungirão se não virem ou se não ouvirem a manifestação sobrenatural do poder de Deus através daqueles que pregam, que ensinam, que dirigem? Para que almas possam gritar como no dia de Pentecoste: que faremos, varões e irmãos? É necessário que eles vejam em nós, em nossa igreja, em nossos cultos, o poder de Deus derramado em nossos corações. É necessário que ouçam mensagens ungidas pelo Espírito Santo, onde haja glórias, aleluias, línguas e profecias. Assim, fique certo de que haverá quem grite: que faremos? Foi assim no dia do Pentecoste, foi assim na casa de Cornélio, foi assim em Samaria, foi assim em Éfeso, foi assim nos grandes avivamentos da igreja em toda a sua história. Tem sido assim nas Assembleias de Deus em todo o mundo. Foi e será sempre assim nas Assembleias de Deus em todo o Brasil. E será em qualquer igreja onde o Pentecoste se repete. Que faremos, irmãos? Que faremos, varões e irmãos? Igrejas há nas quais ninguém faz esta pergunta, porque não tem a quem fazer, nem por que fazer. Mesmo que o pecador pergunte, se tu, irmão, não tiveres resposta, nada feito. Que faremos? Arrependei-vos, sede batizados, recebereis o dom do Espírito Santo. Eis a resposta à segunda pergunta pentecostal. Com que poder e em nome de quem fizestes isto? Atos 4 e 7. O Espírito Santo, no dia de Pentecoste, através do seu poder, comissionou os discípulos a pregarem com ousadia o nome de Jesus ressuscitado. Não obstante, alguns dias depois, Pedro e João, perante o Sinédrio, foram censurados e levados à prisão. Nesse dia, eles foram cheios do Espírito Santo, Atos 4 e 31. Não podemos enfrentar o inimigo e os problemas da vida com o poder de uma experiência passada. A evidência do Pentecoste era manifesta onde quer que eles estivessem. Foi assim com Pedro e João diante das autoridades em Jerusalém, as quais ficaram revoltadas, não contra o ex-paralítico que fora curado, mas contra os servos do Senhor, por serem portadores do poder de Deus, da unção do Espírito Santo. Com a cura do coxo, o povo ficou cheio de pasmo e assombro. Atos, capítulo 3, versículo 10. E cerca de 5.000 pessoas creram no Senhor Jesus. Foi aí, justamente aí, que surgiu a pergunta: com que poder e em nome de quem fizestes isto? Pedro, cheio do Espírito Santo, responde à pergunta: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Atos 4 e 10. Porventura, isso não tem acontecido em nossos dias com aqueles que são revestidos do poder de Deus e pregam a mesma doutrina? Se Pedro e João tivessem apresentado um evangelho social,
ou pedido ao sacerdote para fazer uma festa, ou feito qualquer acordo para pregarem juntos, sem fazer barulho, sem ferir os maus costumes deles, nada teria acontecido contra os 2 servos de Deus. Mas também o paralítico não teria sido curado e nem recebido a salvação. Seria apenas um ouvinte do Evangelho e diria que gostava de tudo, que toda religião é boa, que qualquer igreja serve. Mas com o Evangelho de poder é diferente. Quem passa pelo Pentecoste adquire outra visão. Com que poder e em nome de quem fizestes isto? O mundo precisa, em nossos dias, de ver e sentir os efeitos do Pentecoste, pois o Cristo do primeiro século continua sendo o mesmo hoje. Hebreus 13:8. Não temos prata nem ouro, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Conta-se que Tomás de Aquino, ao visitar o Vaticano, ficou admirado ao contemplar tanta riqueza em prata e ouro. Então o Papa disse sorrindo: "Olha, Tomás de Aquino, a igreja não diz mais não temos prata nem ouro." E Tomás de Aquino respondeu: "É verdade, mas também ela não pode mais dizer em nome de Jesus Cristo anda." Que motivou os saduceus e sacerdotes a perguntarem: "Em nome de quem fizestes isto?" O escritor O.S. Boyer apresenta 4 itens de motivação. Primeiro item: os apóstolos eram indoutos sem letras, mas ensinavam. Segundo, anunciavam a ressurreição na qual os saduceus não acreditavam. Terceiro, se os apóstolos provassem que Cristo ressuscitara, ficariam os seus interrogadores como assassinos diante do povo, pois Pedro havia dito: "Aquele que vós crucificaste." E 4, o número dos novos convertidos aumentava assustadoramente. Diante da resposta irrefutável, ficaram apavorados e perguntaram uns aos outros: "Que haveremos de fazer a estes homens? Que eles não falem mais no nome de Jesus." Foi a resposta. Acontece que o crente cheio do Espírito Santo não pode ficar calado. Atos 4:20. Resultado: nada tinham a dizer em contrário, pois uma grama do poder do Espírito Santo vale por todas as experiências intelectuais. Em nome de quem fizestes isto? Na igreja onde há coxos curados, haverá sempre esta pergunta: na sua igreja há coxos curados? Na sua igreja o poder de Deus é derramado? Na sua igreja os dons do Espírito Santo estão em evidência? Não? Então não haverá a pergunta: em nome de quem fizestes isto? Que o Senhor nos dê da sua graça. Amém. Extraído do livro Perguntas Pentecostais, de José Apolônio, editado pela CPAD. Jornal Mensageiro da Paz, setembro de 1982. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.